Fala, meus amigos do Glorioso Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Bom, vamos, além das nossas lives, vamos voltar um pouquinho, né, com o nosso formato aqui de vídeos. Então, eu vou estar fazendo vídeo por aqui, o Wellington Arruda também vai estar fazendo vídeo, Fabiano Bandeira, Thiago Grachê, para a gente falar de Botafogo. Então, às 8h30 da noite, sempre tem live. Segunda-feira, né, amanhã, teremos live 8h30 da noite. Algumas vezes por semana, sempre grava esse horário, 8h30 da noite, live no Glorioso Play. Mas a gente vai deixar os cortes. Tinha muita gente falando assim, poxa, não estou gostando muito desses cortes, não sei o quê. Beleza, quem manda aqui são vocês. Vocês que mandam. Então a gente voltou aqui com a questão dos vídeos, né? Para a gente trazer atualizações do Botafogo para vocês. E a gente depois vai botar os cortes das lives em uma outra situação. Vamos pensar ainda como é que vai ser a questão dos cortes, mas os vídeos estão de volta, tá? Então, além das lives, teremos vídeos aqui no Glorioso Play para vocês. Então, aproveita para você se inscrever no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o canal Glorioso Play, é o antigo canal do Medeiros, era eu que ficava sozinho aqui, agora temos o Fabiano Bandeira junto conosco, o Wellington Arruda, Thiago Grachê, e a gente montou esse projeto do Glorioso Play para a gente falar de Botafogo todos os dias aqui no YouTube, trazendo muitas informações, opiniões, bastidores do nosso Glorioso, né? E primeiro vídeo após, né, um dia após a vitória do Botafogo sobre o Grêmio e que faz com que o Botafogo esteja, né, garantido na Libertadores 2026. Oficial, matemático, carimbado. O Botafogo está na Libertadores 2026, pelo menos na pré-Libertadores, né? E tem um detalhe aí histórico que não dá para passar batido. Pela primeira vez na história, o Botafogo vai disputar a Libertadores 3 anos seguidos. 2024, 2025, 2026. Né? É um feito histórico. 2024 nós fomos campeões. 2025 perdemos nas oitavas de final para a LDU. E agora, 2026, estaremos novamente na Copa Libertadores. Agora o objetivo virou o seguinte: ir direto para a fase de grupos, sem passar pelo aquele desgaste da pré-Libertadores. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Glorioso Play. Vamos começar falando um pouquinho, né, do jogo, né? Vamos falar do começo, né? O Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 no estádio Newton Santos. Jogo maluco, cara. Jogo aberto, com emoção até o último lance. O Botafogo quase tomou o gol do empate ali com o Carlos Vinícius, né? O Botafogo chegou a fazer 2-0, depois foi para 2-1, 3-1, 3-2, né? Nada muito fácil para o Botafogo, mas conseguimos o objetivo, que era a vitória, né? Esse resultado levou o Botafogo a 58 pontos e fez o Botafogo ficar inalcançável por quem está fora do G7, né? Ou seja, vaga assegurada na Libertadores 2026, tá? Por que esse jogo tem dois lados, né? Porque ofensivamente eu achei que o Botafogo produziu, falei isso ontem no vídeo de pós-jogo. Criou, foi intenso, né? Principalmente no primeiro tempo, mas defensivamente, de novo, cara, não foi um jogo 100% confiável do Botafogo, né? Tomamos 2 gols, demos espaços, né? Nos minutos finais quase deixamos escapar a vitória ali, né? O resultado que parecia controlado. Então não foi um jogo assim que a gente pode olhar e falar assim, olha, perfeito. Não foi. Mas fica aquele sentimento, né? De pelo menos comemorar a vaga, porque é um feito gigante, né? Mas agora liga o alerta pelo menos para os próximos jogos, porque a gente tem 2 jogos difíceis agora, né? Corinthians fora de casa e o Cruzeiro também fora de casa, né? Mas, assim, falando um pouquinho do feito histórico, né? E o que isso representa, primeiro de tudo, assim, só parar para pensar. 3 Libertadores seguidas, né? Se a gente for pensar no período pré-SAF, a gente foi para a Libertadores em 2014, né? Eu nasci em 1994. Em 96, eu tinha apenas 2 anos. Não consegui acompanhar a Libertadores de 96. E aí, depois de 96, o Botafogo só foi para a Libertadores em 2014.
2014, eu estava lá, acompanhei. Fui no jogo contra o Deportivo Quito, né? O Alisson, Tanque Ferreira, aquela coisa toda, né? A gente acabou sendo eliminado na fase de grupos em 2014. Depois, em 2017, né? Jair Ventura, aquela coisa toda, né? Fomos até as quartas de final e fomos eliminados, inclusive, pelo Grêmio, adversário que vencemos ontem, né? Foi uma boa campanha, né? Foi uma campanha aguerrida daquele time, né? Um time que não tinha muitas estrelas, mas era um time bem treinado, um time que jogava de forma reativa, no contra-ataque, né? Com o Jair Ventura, porque a gente não tinha um time de estrelas, a gente não tinha um time, sabe, galáctico, digamos assim. Então a gente jogava mesmo de forma defensiva naquela época, né? Um time de operários, Rodrigo Pimpão, né? Aquela coisa toda, Roger, e a gente foi até as quartas de final. Perdemos para o Grêmio, que o Grêmio acabou sendo campeão daquela Libertadores. Depois disso, a gente volta em 2024, 7 anos depois. E aí, em 2024, a gente é campeão. Todo mundo sabe o que aconteceu no ano passado, né? Um ano histórico, né? E aí, em 2025, a gente vai de novo, sai para a LDU nas oitavas, e agora, em 2026, a gente vai novamente para a Libertadores, cara. Então, assim, não é só ir para a Libertadores, cara. É você se acostumar, né, a jogar essa competição, né? Estar dentro da cultura do Botafogo, do projeto da SAF do Botafogo, né? O elenco cada vez mais acostumado a jogar mata-mata, né? Lidar com uma pressão continental, né? Não tratar isso como exceção, tratar isso como, né, algo rotineiro dentro do Botafogo, né? Então, assim, acho um feito gigantesco, né? E a gente tem que comemorar mesmo. Independente dos problemas que a gente teve, diversos problemas que a gente teve em 2025, problemas societários, extracampo, briga do Textor com o Lyon, briga do Textor com a Ares, todo esse problema que a gente sabe que tem e que ainda não foi resolvido, mas o Botafogo pelo menos consegue esse objetivo. Fica uma leve frustração, porque a gente poderia ter ganho títulos esse ano, acabamos por diversos erros não ganhando nenhum título, poderíamos ter ganhado ali uma Recopa pelo menos, ou Supercopa, levantava uma taça pelo menos, mas não aconteceu, e que sirva de lição para o ano que vem, para a gente valorizar todas as competições, né? Não ficar escolhendo a dedo qual competição vai jogar, tem que entrar na competição para ganhar, né? Fica essa lição aí para 2026, né? E agora, cara, o foco é a vaga direta, né? Na fase de grupos. A vaga está garantida, mas qual vaga? É isso que a gente vai falar agora, né? O Botafogo está na briga pelo G5, que é a zona que dá vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026, né? Por que isso faz tanta diferença, né? Pré-Libertadores é uma armadilha, né, meus amigos? A gente não sabe qual adversário a gente vai pegar, né? A temporada começa mais cedo, né? Aumenta desgaste físico, né? Tem um risco de zebra sempre, então é isso, assim. A gente tem que correr muito atrás desse objetivo agora. Restam 3 rodadas, né? Cruzeiro e Botafogo no dia 4 de dezembro, no Mineirão. Tem dia 30 de novembro também Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, e o Botafogo finaliza em casa contra o Fortaleza, dia 7 de dezembro, no estádio Newton Santos. Cara, depende muito do Botafogo, cara. Né? Hoje tem Bahia e Vasco, a gente vai secar o Bahia, né? Vamos ver se o Vasco consegue pelo menos um empatezinho contra o Bahia para a gente, né, conseguir continuar na frente. E o Fluminense também é um time que está disputando, né? Venceu o Flamengo, empatou com o Palmeiras. O Fluminense está disputando essa vaga também no G5. Lembrando que se o Fluminense ou o Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, né, abre mais uma vaga. Então, é importante também, né, a gente ficar de olho nessa questão, né? Se o Cruzeiro, por exemplo, está na frente do Botafogo, pode até virar G6, né, a vaga direta. O Fluminense está ali na briga, mas o Botafogo não pode ficar refém disso, né? A meta tem que se garantir
dentro de campo, né, com as suas próprias forças. Então é isso, gente. Acho que a gente tem agora mais esse objetivo, comemorar, sim, o objetivo conquistado da Libertadores, e agora a gente tem mais esse objetivo da vaga direta, né? E assim, sendo bem sincero com vocês, acho que, principalmente nessa questão de investimentos para o ano que vem, reforços, manter alguns jogadores importantes, a espinha dorsal do time, é algo que a Libertadores ajuda demais também, né? O Botafogo vai precisar investir novamente, o Botafogo vai precisar fazer as mudanças que serão necessárias. A gente não sabe ainda se a comissão técnica continua para o ano que vem. Existe uma dúvida se o David Ancelotti continua ou não. A gente não sabe o que o Textor vai decidir daqui a 15 dias, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa é fato, tem algumas mudanças que precisam ser feitas, esse time precisa melhorar o elenco, né, para a gente voltar a disputar títulos. Repito, não acho o elenco do Botafogo ruim, longe disso. Não acho ruim, mas tem algumas situações que precisam ser melhoradas para o Botafogo voltar a ter condições de ser campeão. Hoje eu acho que não tem condições de ser campeão mesmo com esse elenco que tem. Mas umas contratações pontuais ali, né, algumas situações que o Botafogo pode fazer para o ano que vem, se o Botafogo conseguir ser cirúrgico, né, acertar nessas contratações, eu acho que tem tudo para no ano que vem a gente disputar títulos novamente. Beleza? Então é isso, gente. Queria ler os comentários de vocês. O Botafogo está na Libertadores 2026, feito histórico, 3 anos seguidos. Já falamos disso aqui, né? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Acha que dá vaga direta? O Botafogo consegue ficar no G5? Né? Comenta aí, tamo junto. Bora buscar essa vaga. É o Glorioso Play. Se inscreva no canal. Um abraço.